Fala, meus queridos, muito bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no canal do Focus Concursos. Vamos iniciar a nossa imersão de Direito Administrativo. Muito prazer, sou o professor Kaique Balbuena. A gente tem o dia inteiro de Direito Administrativo aqui no canal do Focus. Muito conteúdo, muita informação, de maneira objetiva e principalmente com muita qualidade, galera. Então vai ser o dia inteiro eu e o professor Franco, eu agora na parte da manhã, o professor Franco na parte da tarde. Fato é que hoje a gente vai ter muito conteúdo de direito administrativo aqui para você. Fechado? Tudo foi preparado com muito carinho, então eu espero que você esteja de fato preparado para tanta informação que vai vir o dia inteiro de direito administrativo, beleza? Direito administrativo tá em todos os concursos aí, então é inevitável a necessidade da sua preparação, tá? E além disso, o custo-benefício de ser muito bom em direito administrativo é maravilhoso. Primeiro que é uma matéria linda e maravilhosa, né? E segundo, que se preparando bem para o direito administrativo, sem sombra de dúvida, você constrói um alicerce muito firme para qualquer prova que você venha se preparar, além de te ajudar a raciocinar várias outras matérias que vão estar dentro da sua prova, tá? E é claro que a gente vai estabelecer isso de maneira bem objetiva aqui durante a nossa imersão que foi preparada com muito carinho, beleza? Eu quero que vocês me falem como é que tá o áudio, se tá tudo certo, quero dar um bom dia para vocês, tô aqui com o chat já preparado na minha mão pra gente trocar aquela ideia maravilhosa, tá? Então Larissa, Ruth, Karina, Flávia Regina, muito bom dia para todo mundo, galera. Josete Santos, Joenia, um grande abraço, bom dia, turma do Focus, estamos juntos, vamos iniciar essa imersão, né, o dia inteiro de direito administrativo. Muito legal tudo que está sendo preparado aqui para os senhores, tá? E me fala aí, manda um bom dia, me fala de onde que você está assistindo essa aula, beleza? Pra gente poder iniciar e principalmente, galera, vamos trabalhar aí no chat, vamos conversar, vamos trocar aquela ideia, beleza? Alexandra, bom dia, os melhores professores de direito administrativo. Pô, que alegria ter vocês aqui no sábado, né? Que alegria a gente poder falar no sábado sobre direito administrativo, beleza? Um conteúdo que foi preparado aí durante um certo tempo, essa imersão. Tá tudo muito lindo pra gente ter um grande dia de aprendizado, que é o objetivo final, né? Que você consiga compreender, que você consiga reter e principalmente que você consiga gabaritar a sua prova de direito administrativo. Esse é o objetivo final que a gente tem aqui, né? Então, Luana Sá, Jennifer Cordeiro. E aí, Jennifer, tudo certo? Um abraço, que bom ter você aqui com a gente, pra gente, né, lapidar um pouquinho mais o direito administrativo aí, né, conosco. Uma grande felicidade. Kelly Cristina, bom dia, galera. Vamos lá, então. Luana, de João Pessoa, bom dia, Luana. Que coisa maravilhosa, que bom que tá todo mundo aí acompanhando, né, pra gente trabalhar com essa matéria que é linda, né? Linda demais, tá? Então, a gente vai, esse primeiro ponto aqui, a gente vai falar na parte da manhã, alguns pontos de direito administrativo, vamos falar sobre conceitos iniciais, vamos falar sobre princípios, vamos falar sobre poderes, vamos falar sobre atos administrativos. Pontos muito importantes, tá? Em qualquer prova que você pense, é difícil a gente não ter uma questão desses conteúdos que a gente está falando nesse que eu falei aqui para vocês. E na parte da tarde, o professor Franco, né, um mestre do direito administrativo, uma inspiração muito grande, vai estar aí na parte da tarde com vocês, terminando de finalizar esse dia maravilhoso aqui. Fechado? Beleza? Olha a Flávia Regina, direto do Rio de Janeiro. Sempre um prazer assistir as suas aulas. Muito obrigado, Jennifer. Vamos tentar aqui um dia com mais produtividade ainda, né? Tem questões separadas, nós vamos resolver questões aqui também na nossa aula. Fato é que a gente vai trabalhar aqui da melhor maneira para que vocês compreendam as ideias de maneira muito objetiva. Beleza? Tranquilaço? Vamos iniciar? Para a gente poder iniciar de fato, quero um ok de todo mundo aí no chat. Eu quero vocês comigo, tá? Eu quero que vocês interajam comigo aí para a gente ter um dia maravilhoso aqui hoje. Então, só para a gente começar a iniciar aqui a nossa aula, um ok de todo mundo no chat. Todo mundo do chat aí já tenho certeza que deixou o like na nossa imersão, não tenho dúvida disso. E eu quero um ok de todo mundo aí pra gente poder, de fato, iniciar a nossa aula. Fechado? Beleza? Maravilha, galera. Então vamos lá. Já que tá tudo certo, já que o áudio tá maneiro, já que vocês estão a todo vapor, maravilhoso sábado para todo mundo, bora falar sobre direito administrativo? Agora! Vamos comigo, olha só. Olha o professor Franco aqui prestigiando a nossa aula. Um grande abraço, professor. Professor que vai estar à tarde com vocês aí, que é uma grande inspiração e que, em conjunto, nós dois vamos fazer um trabalho muito legal com vocês no que tange ao direito administrativo. Vamos falar um pouquinho, galera? Vamos iniciar aqui, tá?
sobre alguns conceitos iniciais que estão dentro dos conteúdos programáticos de direito administrativo, Estado, governo e administração pública. E eu costumo dizer que esses 3 pontos, quando eu falo de Estado, governo e administração pública, você precisa ser muito assertivo na hora de estudar esses pontos, tá? Porque, por exemplo, se a gente for falar só do conceito de Estado, nós temos doutrinas específicas só para isso, né? Existem livros e livros e livros que tratam só do conceito de Estado, isso desde o primórdio, né? Se você pega ali o Leviatã de Thomas Hobbes, que é um clássico gigantesco, é uma teoria de Estado. Então, o estudo sobre o conceito de Estado, ele é um estudo muito complexo, muito amplo, beleza? Então, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter atenção para aquilo que cai na sua prova, tá? Então, aqui o ponto é direcionamento, tá? Eu vou falar, galera, o conceito de Estado, ele é importante, mas entenda esses pontos aqui, porque esses pontos vão ser cobrados na sua prova. Então, o ponto principal, portanto, é o quê? É a gente ter um direcionamento bem importante com aquilo que cai, pra gente não ficar viajando em muita loucura, não, beleza? O governo é a mesma pegada, tá? O governo, como os órgãos de cúpula que compõem, né, que estabelecem as diretrizes e as políticas do Estado, a gente só precisa compreender do governo, por exemplo, a diferença de governo, Estado, governo e administração pública, tranquilo? E também a administração pública. E aí, quando a gente fala de administração pública, dentro desses 3 conceitos, é o ponto que mais cai. A gente tem que saber a administração pública no sentido amplo, no sentido estrito, e aí, mais importante ainda, a administração pública no sentido subjetivo, formal, no sentido objetivo e material, e aí a gente consegue resolver questões e ver como que isso está caindo em prova. Tranquilo? Beleza! Vamos iniciar então, galera, com o Estado, né? Vamos ver o que a gente tem que falar aqui sobre essa ideia de Estado. E o primeiro conceito que o professor traz para vocês, ó, o Estado é a mais importante instituição política detentora de personalidade jurídica. Galera, primeiro ponto, o Estado é uma instituição política, mas não é só uma instituição política, é a mais importante instituição política. Sabe por que é mais importante? Porque o Estado, galera, ele possui o monopólio do poder de coerção legal. É, professor, o que é essa ideia de coerção legal? É meter a porrada, tá? O poder de coerção legal é estabelecer regras e fazer com que essas regras sejam seguidas, inclusive utilizando da força, beleza? Então, o Estado é aquele que possui esse monopólio. Quem tem o poder de coerção legal é o Estado, tá? E por isso que ele se demonstra nessa mais importante, nesse conceito que eu trouxe para vocês, a mais importante instituição política. E lembre também que o Estado, ele possui personalidade jurídica. Quando a gente fala de Estado dentro do conceito de provas de concursos, tá? As questões vão querer saber de você se você sabe quais são os elementos que constituem o Estado. Quais são os elementos? E sabendo isso, eu acerto questões, professor, meu amigo? A maioria delas. A maioria delas, quando traz conceito de Estado, você tem que saber quais são os elementos que constituem a ideia de Estado. E quais são esses elementos, professor? São 3. Povo, território e governo soberano ou soberania. Povo, território, governo soberano ou soberania. Professor, mas só sabendo isso aí eu conseguiria acertar questões, a grande maioria delas, quando a gente fala de conceito de Estado, tá? Você sabendo que o Estado é os elementos que constituem a ideia de Estado, é o povo, é o território e é o governo soberano ou soberania, você já acertaria várias questões, beleza? Então, o nosso sistema de aula vai ser assim. Você vem comigo, eu te explico, mas está esquematizado logo depois para você. Então, enquanto eu estiver falando aqui com você, eu quero que você volte a sua atenção inteira para mim e tente compreender na sua cabeça. Por quê? Porque depois isso vai estar esquematizado e vocês vão ter acesso a esse material. Beleza? Coisa linda. Olha só, dentro do nosso material, galera. Então, quando eu falo de Estado, a grande pergunta que você precisa saber responder é: quais são os elementos do Estado? Quais são os elementos do Estado? E aí, você sabe? Pergunto pra você. Vamos fazer um estudo ativo aqui. Eu não quero só que você fique recebendo informação, não. Eu tô te perguntando e eu quero que você responda. Então me responda. Dos elementos do Estado, você sabe quais são esses elementos indispensáveis, imprescindíveis à ideia do Estado? Quais são os elementos? Povo, território, governo soberano. Boa, você respondeu. A gente vai junto aqui nessa ideia de estudo ativo. Olha só, então aqui eu tenho o povo, eu tenho o território, eu tenho o governo soberano. Se aparecer como soberania, professor, posso marcar? Posso marcar, tá? Povo, território ou soberania. Povo, território, governo soberano. Não tem nenhum problema. Então, o grande ponto aqui das questões de concurso, o cara vai querer te enganar, o cara vai querer conversar fiado, quer ver? Ele vai querer falar, por exemplo, que a uniformidade linguística poderia ser um elemento que constitui a ideia do Estado. Verdade? Mentira.
Conversa fiada. Por quê, professor? Porque eu tô te falando que os elementos do Estado são 3. Povo, território, governo soberano. Uniformidade linguística não é um conceito, não é uma ideia imprescindível à ideia do Estado, tá? Eu tive um amigo, né, de faculdade, né, que fez a faculdade na Universidade Federal de Direito junto comigo, e ele era do Senegal. No estado dele lá, galera, ele, por exemplo, falava 3 línguas só lá do Senegal. Falava francês, falava árabe, tinha 2 dialetos árabes diferentes lá. Então perceba, meu amigo, a uniformidade linguística não é um conceito imprescindível à ideia de Estado. Eu não posso falar que eu tenho um Estado só quando eu tenho uniformidade linguística. Por que você está batendo nisso, professor? Porque eu já vi várias questões querendo te enganar, querendo te falar que uniformidade linguística é conceito, é elemento do Estado. E é mentira, porque elemento do Estado eu tenho 3. Povo, território, governo soberano. Beleza? Maravilha! Povo é diferente de população? Sim, o povo é diferente da população, tá? A população é todo mundo que está ali na ideia. E aí, quando a gente fala de povo, a gente também tem que entrar numa ideia de nação, né? E aí é o que eu digo, é aí onde eu não quero que vocês se aprofundem, tá? Então você vai ter povo, você vai ter população, você vai ter cidadãos, você vai ter a ideia de nação. Então, eu quero sair de todos os elementos do estudo da teoria geral do Estado e quero extrair aquilo que é mais importante em relação a questões para você. Então saibam, quais são os elementos do Estado? Povo, território, governo soberano, tá? E esses são os pontos principais para você. Mas o povo, ele é sim diferente de população. O povo vão ser aquelas pessoas que possuem uma ligação com aquele Estado, beleza? Qual que é a ligação que nós temos com o nosso Estado, por exemplo, né? Qual que é o vínculo que nós temos com o Estado? O vínculo de nacionalidade, beleza? O vínculo que temos com o Estado brasileiro é o vínculo da nacionalidade. Fechado? Maravilha! Então, ó, quando eu falo de povo, eu estou falando do componente humano, base física, elemento condutor que detém o poder absoluto. Beleza? Maravilha! Então a gente vem aqui, e o Estado de Direito? E o Estado de Direito, galera? Pessoal, o Estado de Direito é o seguinte, ele está ligado a uma ideia de que a soberania, ela é esse elemento condutor do poder soberano, mas que possui limites, né? Eu estou falando que o conceito de Estado, ele possui 3 elementos. Povo, território, governo soberano. Só que o governo soberano, quando está no Estado de Direito, ele precisa respeitar as ordens estabelecidas, a ordem jurídica estabelecida por ele mesmo. Por ele mesmo, beleza? Então o governo soberano, dentro do Estado de Direito, é limitado à ordem jurídica que está estabelecida por ele mesmo, tá bom? Olha só, então o Estado de Direito é o Estado juridicamente organizado, obediente às suas próprias leis, e aí eu trouxe um conceito bem legal do Eli Lopes, ó, significa que o Estado de Direito é a limitação do poder e o exercício do poder dentro da lei, bem legal. E quais são os poderes do Estado? Galera, quais são os poderes do Estado? Então, a ideia, dentro da teoria do Estado, estabelece o poder do Estado como um poder uno e indivisível e que é repartido em funções. Aí eu teria a função legislativa, a função judiciária e a função administrativa, tá? Mas se cair na sua prova que os poderes do Estado é o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, tá tranquilo, não tem problema, beleza? Então os poderes do Estado, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. E aí a gente precisa compreender quais são as funções típicas e as funções atípicas de cada um desses elementos, tá? Então vem comigo, olha só, você vem. Qual é a função típica do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário? Qual a função típica do legislativo? Legislar e administrar. Legislar e fiscalizar, tá? Fiscalizar a função típica do legislativo também. Função atípica do legislativo? Administrar e julgar. A mesma sistemática com os outros poderes. Função típica do executivo? Administrar. Função atípica? Legislar e julgar. Poder judiciário? Qual a função típica? Julgar, né? Aplicar ali ao caso concreto. Qual a função atípica do Poder Judiciário? Legislar e administrar. Fechou? Galera, o negócio é o seguinte, antes da gente partir para a questão, o que eu quero que você saiba sobre o conceito de Estado? Bom, eu quero que você saiba quais são os elementos que constituem o Estado, e aí eu tenho povo, território e governo soberano. Não deixe de esquecer que dentro do Estado de Direito, o Estado é obediente à própria ordem jurídica estabelecida ali. Com isso, a gente consegue resolver questões. Dá uma olhada nesse primeiro ponto aqui. Olha só, galera. Ó, essa questão aqui do CESP de 2010 falou o seguinte:
Povo, território e governo soberano são elementos do Estado. Certo ou errado? Certo, né, galera? Exatamente isso que a gente vem conversando aqui. Pessoal, essa questão aqui da Telebrás de 2003 foi uma questão muito interessante e eu quero que você preste bem atenção no que ela está falando. Olha só, do ponto de vista político, o Estado é a comunidade de homens fixada sobre um território com potestade superior de ação, de mando e de coerção. Como ente personalizado, o Estado atua no campo do direito público e do direito privado, mantendo sempre a sua personalidade única de direito público. Galera, essa questão aqui está corretinha. E ela estabelece os elementos que a gente conversou que fazem parte do Estado, só que com algumas palavras mais bonitas. Olha aqui, ó. O Estado é a comunidade de homens fixada sobre um território. O Estado é a comunidade de homens fixada sobre um território. Vem comigo. Isso aqui é o quê? Povo, né? Com potestade, comunidade de homens, povo, fixada sobre um território, com potestade superior de ação, de mando e coerção. Isso aqui, galera, é o governo soberano, é a soberania, tá? Como ente personalizado, o Estado atua dentro do campo do direito público e do direito privado, mantendo sempre a sua personalidade única de direito público. Isso aqui é uma ideia de que a teoria da dupla personalidade do Estado ela foi superada por conta justamente desse ponto aqui que a gente está conversando. Beleza? Coisa linda. Olha essa outra questão. A função administrativa ou executiva é exercida privativamente pelo Poder Executivo. Galera, aí não, né? Aqui está errada essa alternativa. Por quê? Porque a função administrativa ela é exercida pelo Poder Executivo, mas ela vai ser exercida também pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. E presta bem atenção que eu vou te falar agora o porquê do direito administrativo ser uma matéria tão importante, tá? Porque o direito administrativo, ele é essencial ao exercício de qualquer função do Estado. Ah, é, professor? Como assim? Não entendi muito bem. Olha, por exemplo, o Poder Judiciário, ele tem como função típica, né, aplicar a lei ao caso concreto. Verdade, professor, você falou isso. Mas para o Poder Judiciário poder fazer isso, ele precisa de pessoas. Ele precisa de uma sede, ele precisa de um prédio onde as pessoas podem trabalhar. Ele precisa de móvel, precisa de mesa, ele precisa de computador, ele precisa de um sistema. Então, para ter toda a estrutura necessária para executar a sua função típica de aplicar a lei ao caso concreto, o Poder Judiciário necessariamente precisa exercer a sua função administrativa. É a mesma coisa do Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem como função típica legislar e fiscalizar. Mas para que os deputados e senadores fiquem lá discutindo, precisa ter aquela estrutura. Precisa ter lá, né, as salas, precisa ter as comissões, precisa ter um sistema, precisa ter as pessoas ali trabalhando, os policiais legislativos, os analistas. Então, para exercer a sua função típica legislativa, é indispensável que o Poder Legislativo exerça a sua função administrativa. E onde há o exercício da função administrativa, há a incidência da aplicação do direito administrativo. Beleza? Então, por isso o direito administrativo é muito importante. Essa questãozinha tá errada porque fala que a função administrativa é privativa do Poder Executivo. Conversa fiada, tá? Seguindo aqui, galera, dá uma olhada. Quero falar sobre isso aqui também, sobre as formas de Estado, tá? Dentro do direito constitucional, inclusive até o professor Franco tá dentro dessa área aqui, dentro do direito constitucional, a gente tem essa ideia de estudar, né, formas de governo, formas de Estado, sistema de governo, né, regime de governo. E aqui, dentro do direito administrativo, eu gosto muito de trazer pelo menos a forma de Estado, tá? A forma de Estado é muito importante para a gente compreender, por exemplo, organização administrativa, tá? Então, quando o cara não sabe a forma de Estado, ele vai estudar lá a organização administrativa, ele fica meio cambaleando, e a gente não quer que isso aconteça, né? Então, quando a gente fala de forma de Estado, estamos falando do quê, professor? Nós estamos falando de como o poder político é organizado. É, professor? Sim. E o que é essa conversa de poder político? Fala agora. Olha só, o poder político é a capacidade da instituição estabelecer regras, leis, e a capacidade de fazer com que essas leis sejam cumpridas, de que essas leis sejam respeitadas, inclusive com o uso da força. Tá, mas você está falando que a forma de Estado é como se organiza esse poder político, né? Como que esse poder político é organizado no Brasil? Olha aqui comigo. Quem que pode estabelecer leis? Quem que pode criar leis, né?
Gente, a gente tem leis federais, temos leis estaduais, temos leis distritais e temos leis municipais. Então, a União cria leis, os estados criam leis, o Distrito Federal cria lei e os municípios criam leis também. Então, esses são os entes federados. O nosso poder político, ele é descentralizado. O nosso poder político, há vários entes que exercem essa ideia de poder político. Então, quando eu estudo forma de Estado, eu estudo como o poder político é organizado. E o poder político no Brasil, ele não está na mão de uma única pessoa, ele está na mão de várias pessoas, que são chamados entes federados. E quem são esses entes federados que podem, portanto, exercer o poder político? Nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, tá? E essa União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios são justamente as pessoas que constituem a administração pública direta. Entendendo, então, por que é importante o estudo da forma de Estado? É justamente por isso, tá? Então, você vem aqui. O que a gente está conversando até agora? Estamos conversando sobre forma de Estado. O que é a forma de Estado? Modo de organização do poder político. Quais são os tipos quais são as formas de Estado, né? Como que o poder político pode ser organizado? Ele pode ser um Estado unitário ou pode ser um Estado federado. Vem comigo. No Estado unitário, uma única pessoa exerce o poder político. No Estado federado, eu tenho mais de uma pessoa exercendo o poder político, tá? Então vem comigo, ó. No Estado unitário, eu tenho uma centralização política. No Estado federado, descentralização política. Na centralização política, um único poder político central. Na descentralização política, diferentes entidades políticas autônomas. Olha os exemplos. O Uruguai, aqui pertinho da gente, exerce o poder político de maneira como uma única pessoa exerce o poder político dentro do Uruguai, portanto, um Estado unitário. No Brasil, não. Nós temos essas entidades políticas autônomas. São os chamados o quê? Quem que são essas entidades? São os entes federados. Quem são eles? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, essa ideia de forma de Estado, ela é bem importante porque a gente constrói uma base, um alicerce para estudar organização administrativa. E organização administrativa, acredito eu, se não for a matéria mais importante, é uma das mais importantes dentro do direito administrativo. O cara que tem problema com o estudo do direito administrativo, muito provavelmente tem um problema dentro do estudo de organização administrativa. É muito provável isso. Beleza? Coisa linda. Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, dentro da ideia de Estado, a gente já venceu. Agora eu quero conversar um pouquinho sobre a ideia de governo. Galera, o primeiro ponto é que a gente tem que saber que a ideia de governo não se confunde com a ideia de Estado e não se confunde com a ideia de administração pública. Eu tenho que saber isso, professor? Sim. Por quê? Porque a questão vai falar que são a mesma coisa. E não são as mesmas coisas, tá? Governo tem uma ideia, o Estado é outra ideia e o poder político é outra ideia. O Estado, galera, ele é justamente essa instituição política que possui um povo, um território e que também possui um governo soberano, tá? Agora, quando eu falo de governo, eu estou falando dos órgãos, instituições e pessoas que estão na mais alta cúpula do Estado. São os órgãos, são as instituições que estabelecem as diretrizes, que estabelecem os caminhos, que estabelecem os princípios, que estabelecem as políticas do Estado. Então, o governo é justamente essa cúpula do Estado. O governo é quem vai estabelecer as diretrizes de como que vai se alcançar determinados objetivos que são inerentes ao Estado, tá? E agora eu quero estabelecer a principal diferença. Então, ó, o Estado é isso aqui e o governo está lá em cima do Estado, tá? E eu quero demonstrar para você um ponto bem importante quando a gente fala de Estado aqui, galera, tá? Ou quando a gente fala de governo, em relação à administração pública, tá? O governo, pessoal, ele exerce função política. E a administração pública, no seu sentido estrito, que é a mais importante, tá? A administração pública exerce a função administrativa. E é muito fácil a gente identificar essa diferenciação quando eu dou um exemplo para você, tá? Eu dou um exemplo para você sobre a fiscalização tributária. Quando eu dou um exemplo para você sobre a fiscalização tributária. Quando eu pego, por exemplo, né, a Receita Federal, tá? Vai ter concurso da Receita Federal por aí, vai ter concurso da Receita Federal. Qual que é o trabalho da Receita Federal? Qual que é o trabalho da Receita Federal? Bom, a Receita Federal, ela vai fazer a fiscalização dos tributos federais, certo? Então, além de várias outras atividades. Mas a sua atividade principal é justamente fazer essa fiscalização, tá? Dos tributos federais. O auditor fiscal, que vai lá fazer, tá dentro dessa atividade operacional de fiscalização, ele pode modificar
a legislação tributária? Não, galera. O auditor fiscal, ele vai executar uma atividade profissional, técnica e neutra, conforme está na Constituição Federal estabelecido nas leis. Mas quer dizer então, professor, que a legislação tributária não pode ser modificada? Pode ser modificada. Mas a legislação tributária pode ser modificada não por aqueles que exercem a função administrativa, como a Receita Federal, os auditores, e sim por aqueles que exercem a função política, como o Presidente da República, o Congresso Nacional, dentro de todo o trâmite do processo legislativo que você estuda dentro do direito constitucional. Então aqui a gente consegue estabelecer com tranquilidade a diferenciação entre a função política e a função administrativa. Função administrativa é o auditor fiscal lá trabalhando dentro da Receita, né? A função política é o Congresso Nacional, é o Presidente da República, só um instante aqui, galera. Modificando a legislação tributária. Então, o auditor fiscal, a Receita, não vai ter condão de fazer essa modificação. Mas aqueles que exercem a função política, aqueles que fazem parte do governo, esses podem. Então, a diferença entre administração pública e governo, estabelecido com tranquilidade aqui entre a gente. Olha o conceito aqui que eu trouxe do professor Matheus Carvalho, tá? Que fala, ó, pode-se dizer que o governo é a cúpula diretiva do Estado, que se organiza sobre uma ordem jurídica por ele posta, a qual consiste complexo de regras de direito baseadas e fundadas na Constituição Federal. Olha as incumbências do governo, galera. O governo tem a incumbência de exercer a direção suprema e geral do Estado, determinar a forma de realização dos objetivos desse, estabelecer as diretrizes que pautarão a atuação do Estado. São os planos governamentais, galera. Essa função política que é própria do governo abrange as atribuições que decorrem diretamente na Constituição Federal, galera. Então, essa é a ideia principal aqui dessa função política, beleza? Eu trouxe também um textozinho aqui do Eli Lopes, o saudoso Eli Lopes Meireles, que estabelece com muita tranquilidade essa diferenciação entre governo e administração pública, levando em consideração as atividades do governo, o exercício dessa função política, a administração pública uma atividade mais técnica e neutra, tá? E aqui não vou fazer a leitura, esse material está disponível para vocês, mas a gente já consegue resolver algumas questões sobre esse tema. Olha essa primeira questãozinha. Os conceitos de governo e administração não se equiparam. O primeiro, ou seja, a ideia de governo, refere-se a uma atividade essencialmente política, verdade. Ao passo que, segundo, a administração, uma atividade eminentemente técnica. Maravilha, essa questão tá correta, cara. É justamente, estabelece a diferenciação com muita tranquilidade entre esses dois pontos. Na sua acepção formal, entende-se governo como conjunto de poderes e órgãos constitucionais, galera. Pessoal, exatamente essa ideia. Duas questãozinhas aqui corretas, tá? E a gente pode entrar agora no ponto mais importante desses conceitos iniciais, que é justamente a ideia de administração pública, tá? A administração pública no sentido amplo e a administração pública no sentido estrito, tá? Quero ver como é que vocês estão. Dá um ok aqui para o professor, só para eu verificar como que vocês estão por aí. Dá um ok, fala se tá tudo certo, se o áudio tá tranquilo, beleza? Para a gente poder dar continuidade aqui na nossa imersão de direito administrativo. Cara, deixa eu acessar aqui para ver se tá todo mundo certo. Dá um ok, deu uma travada no meu chat aqui, mas eu acho que já deve ter voltado agora. Dá um ok aí, galera. Dá um ok para mim ver para eu ver aqui como é que vocês estão. Fernanda, Juliana, Aurilene, David, obrigado pelas dúvidas, David. Merodak, um abraço, Merodak. Que bom que você está acompanhando aqui com a gente, tá? Se tá tudo certo, se tá tudo ok, beleza. Vamos dar continuidade então, tá? A gente vai falar sobre a administração pública, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a administração pública agora. Seguinte, olha só, galera. Quando eu falo em administração pública, eu tenho a administração pública no sentido amplo e a administração pública no sentido estrito. É muito tranquilo em provas de concurso a gente estabelecer a diferença, tá? Quando eu falo em administração pública no sentido amplo, eu tenho ali dentro a função política. Ou seja, eu tenho ali dentro a função que é incumbida ao governo. Quando eu tenho a administração pública no sentido estrito, eu só tenho a função administrativa. Professor, mas não compreendi muito bem. Mas não precisa, porque a questão ela vai simplesmente falar para você. A administração pública no sentido amplo compreende tão somente as atribuições administrativas incumbidas ao poder público. Certo ou errado? Errado.
Porque a administração no sentido amplo é a função administrativa e a função política. Ou ela pode dizer, a administração pública no sentido estrito compreende a função política e administrativa, certo ou errado? Errado, porque a administração pública no sentido estrito é o exercício tão somente da função administrativa e não da função política. Então ficou muito tranquilo. A administração pública no sentido amplo, função administrativa e função política. A administração pública no sentido estrito, função administrativa. Fechado? Olha só, tá tudo no jeitinho aqui para vocês, galera. Olha só. Administração pública, sentido amplo, sentido estrito. Administração pública em sentido amplo, órgãos de governo, função política. Administração pública em sentido amplo, órgãos e pessoas jurídicas, função meramente administrativa. Em sentido estrito, órgãos e pessoas jurídicas, no exercício da função administrativa. Então, nesse caso, dentro da administração pública no sentido estrito, os órgãos e funções de governo estão o quê? Estão excluídos, tá? Pessoal, mais um ponto importante. Dentro do direito administrativo, nós estudamos a administração pública no sentido estrito. É verdade que, quando a questão fala em administração pública, sem especificar no sentido amplo ou no sentido estrito, nós estamos falando da administração pública no sentido estrito, tá? E o direito administrativo estuda a administração pública no sentido estrito. Porque as funções políticas, a função política, porque as funções de governo não são estudadas dentro do direito administrativo. São estudadas dentro do direito constitucional, cara. Tá? Então é no direito constitucional que você vai estudar as funções de governo, é no direito constitucional que você vai estudar as funções políticas, é no direito constitucional que você vai ver quais são as atribuições e qual é a repartição de competência de competência do Poder Judiciário. É no direito constitucional que você vai estudar com profundidade a repartição de competência entre os entes federados, né, a organização político-administrativa. É no direito constitucional que você vai estudar o processo legislativo, o exercício, quais são as competências do Congresso, do Senado, da Câmara. É no direito constitucional que você vai estudar quais as possibilidades de responsabilidade do presidente da República e quais são as suas funções como chefe de governo e chefe de Estado. No direito administrativo, essas funções que são ligadas à função política, nós não estudamos. Nós estudamos a função administrativa. Nós estudamos o exercício dessa função, que é técnica, neutra. Beleza? Tranquilo. Então, olha aqui. Função política, função administrativa, o esquemazinho tá aqui embaixo para vocês. Beleza? A gente consegue continuar. Olha aqui essa questãozinha. Em sentido estrito, a administração pública compreende os órgãos administrativos e governamentais que desempenham função política e administrativa. Mentira! Olha, galera, questão de 2021. Em sentido estrito, não há o exercício da função política. No sentido estrito, só a função administrativa. Alternativa incorreta. Questão errada. Olha outra questão. A administração pública, aqui ele está falando no sentido amplo, compreende tanto a função política, que estabelece as diretrizes governamentais, quanto a função propriamente administrativa da execução de atividades administrativas. Aqui está correto, realmente. No sentido amplo, essa é a ideia, tá? Então, errada e correta. Fechou? Então a gente já sabe a administração pública no sentido amplo e a gente vem aqui para a ideia da administração pública no sentido material, objetivo, funcional e no sentido formal, subjetivo e orgânico do outro lado. Olha aqui, galera. De um lado, eu tenho a administração pública, olha que legal, no sentido material. Na outra classificação, eu tenho a administração pública no sentido formal. De um lado, eu tenho a administração pública no sentido objetivo. Do outro lado, eu tenho a administração pública no sentido subjetivo. De um lado, eu tenho a administração pública no sentido funcional. Do outro lado, eu tenho a administração pública no sentido orgânico. Então, a nomenclatura dessas duas ideias, elas são contrapostas. De um lado, a classificação vai conceituar a administração pública no sentido subjetivo, no outro objetivo. Material, formal, beleza? Funcional, orgânico, tá? Então a gente precisa só compreender quando que a administração pública classifica no sentido material, objetivo, funcional, e quando que ela é classificada no sentido formal, subjetivo, orgânico. Tranquilaço acertar esse tipo de questão. E agora eu ressalto para vocês, dentro desses conceitos iniciais, é aquilo que mais cai, tá? Vem comigo aqui para a gente ter uma ideia desses pontos. Olha só, galera. Quando eu falo dessa administração pública aqui, ó, no sentido material, objetivo ou funcional, a ideia principal
é assim, ó. A pergunta, tá? O que é administração pública? Você consegue achar a resposta certa. Na administração pública, no sentido formal, material, subjetivo e orgânico, a pergunta que você tem que fazer é: quem é ADM, administração pública? Tá? O que você está querendo dizer, professor? Estou querendo dizer que dentro do sentido material, objetivo ou funcional, se você perguntar o que é administração pública, você acha a resposta. Porque dentro desse sentido, a administração pública são as atividades que são consideradas próprias da administração pública. E do outro lado, do sentido formal, subjetivo e orgânico, quem é a administração pública? Quem são as pessoas que exercem, quem são as pessoas que compõem a administração pública? E aqui a gente consegue estabelecer com clareza. Vamos aprender primeiro a administração pública no sentido material, objetivo e funcional. A administração pública no sentido material, objetivo e funcional, o que é administração pública? Quais são as atividades que são consideradas como próprias da administração pública, certo? E quais são essas atividades? A doutrina fala, são 4, né? São 4 atividades. A prestação de serviços públicos, o exercício do poder de polícia, atividade de fomento, atividade de intervenção. E aí você vai ter que lembrar isso aqui para sua prova, tá? Então, administração pública no sentido objetivo, material, funcional. O que é administração pública? E o que é administração pública? A doutrina fala e as questões também. Prestação de serviços públicos, exercício do poder de polícia, atividade de fomento e atividade de intervenção. Do outro lado, administração pública no sentido formal, subjetivo e orgânico. Quem é a administração pública? E quem é a administração pública? Ora, são os órgãos, entidades e agentes públicos que exercem função administrativa e que o nosso ordenamento jurídico determinou que são administração pública. E quem que é essa galera, professor? Tranquilaço. A administração pública direta e a administração pública indireta. Beleza? A administração pública direta composta pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, e a administração indireta compostas pelas entidades administrativas, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Fechado? Olha aqui como já está tudo esquematizado para vocês. Então, a administração pública no sentido material, objetivo ou funcional, aqueles que exercem o conjunto de atividades que são considerados como função administrativa. E quais são essas atividades? Essa galera aqui, ó, serviço público, poder de polícia, fomento e intervenção. A administração pública no sentido formal, subjetivo ou orgânico, órgãos e pessoas jurídicas e agente que o nosso ordenamento identifica como administração pública. E quem que é essa galera, pessoal? A administração direta e a administração indireta. E a gente faz o que agora? A gente faz questões. A gente faz questões para que você identifique como dá para resolver com tranquilidade essa ideia. Porque esse pode até ser um ponto que você acha que tá meio obscuro. A gente vai conseguir acertar. Vem comigo? Vamos resolver a questão agora? Vem junto. Olha aqui. Pessoal, essa primeira questão. A administração pública, no sentido objetivo ou material, consiste no conjunto de órgãos, agentes e pessoas jurídicas instituídas para a consecução dos objetivos do governo. Galera, o negócio é o seguinte, pessoal. Aí não. Por quê, professor? Porque esse caso, ele está falando de administração pública no sentido subjetivo e no sentido formal. É a administração pública no sentido subjetivo, formal ou orgânico que estabelece a administração pública no sentido do conjunto de órgãos, agentes e pessoas jurídicas instituídas para atingir as finalidades de governo. Administração direta e indireta. Então, essa é a primeira alternativa aqui a gente coloca como incorreta, tá? Próxima questão. A administração pública, em sentido subjetivo, compreende as pessoas jurídicas, os órgãos e agentes que exercem a função administrativa. Aqui sim, porque quando eu falo em administração pública no sentido subjetivo, orgânico ou formal, eu estou falando de quem é a administração pública. E quem é a administração pública para essa classificação? Órgãos, agentes, pessoas jurídicas que exercem a função administrativa, tá? E quem que é essa galera? Administração direta e administração indireta. Coisa linda, maravilha. Aí você vem para mim. A expressão administração pública em sentido orgânico. Em sentido orgânico é qual? Em sentido orgânico é no sentido subjetivo, no sentido formal, tá? Vem comigo. Refere-se aos agentes, órgãos e às pessoas
e as entidades públicas que exercem a função administrativa. Essa questão aqui está corretinha. O fomento, a polícia e o serviço público são abrangidos pela administração pública no sentido objetivo, verdade. No sentido objetivo, no sentido material, no sentido funcional. Eu quero saber quais são as atividades que são relacionadas à administração pública. E quais são essas atividades? São quatro. Quais são elas? Exercício do poder de polícia, prestação de serviços públicos, atividade de fomento, atividade de intervenção. Quando a questão fala fomento, polícia e serviço público, isso aqui a gente sabe que está corretinho. Beleza? Maravilha, galera. Então, os conceitos iniciais é uma parte maçantezinha do conteúdo, só que é importante. Por quê? Porque a galera acaba não dando atenção para esses primeiros pontos e aí chega mais para frente, erra questão fácil, tá? Vamos falar sobre regime jurídico administrativo? Antes disso, dá um ok aí, por favor, galera. Dá um ok geral para eu saber como é que vocês estão, se tá tudo certo, tá? E pra gente poder continuar aqui na nossa imersão de direito administrativo. Vamos falar sobre regime jurídico administrativo. Beleza? Vamos lá. Vem comigo. Regime jurídico administrativo, que é também uma das matérias mais importantes. Tenho duas matérias que eu considero assim indispensáveis ao estudo do direito administrativo, beleza? Regime jurídico administrativo e também organização administrativa. Porque além de caírem de maneira isolada, essas matérias estabelecem um raciocínio que te ajuda a compreender o direito administrativo inteiro, tá? O direito administrativo inteiro. Vamos lá. Então vamos ali, eu mandar um abraço pra galera, né, que tá acompanhando aqui com a gente no sábado de manhã. Soraya, Érica, Ivana, Merodak, Natália, Ruth. Merodak, vamos que vamos? Vamos nessa então. Olha só, a gente tem aqui para fazer o intervalo às 10h30, tá? Às 10h30 a gente faz o intervalo, volta uns 20 minutinhos depois e continua aí até as 12 horas. Vamos junto então? Vamos falar sobre regime jurídico administrativo? Agora, galera, regime jurídico administrativo, o professor sabe que a galera tem consciência desses pontos aqui. Dentro desse regime jurídico administrativo, eu tenho os princípios da administração pública que são expressos e implícitos. Então eu vou falar de maneira bem rápida sobre todas essas ideias e o professor separou várias questões para a gente resolver, beleza? Para a gente resolver e para segmentar mais ainda esse ponto. Quando eu falo de regime jurídico administrativo, eu tenho dois supraprincípios e isso você tem que ter em mente. Eu tenho dois supraprincípios que fundamentam todo o regime jurídico administrativo. Será que alguém sabe quais são esses supraprincípios? Se alguém souber, fala aí para mim. Quais são os dois supraprincípios que fundamentam toda a ideia do direito administrativo? Indisponibilidade do interesse público, supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Fato é que tanto a indisponibilidade do interesse público como a supremacia do interesse público, esses dois supraprincípios decorrem dos princípios republicanos. Porque a partir do momento que a gente está dentro de uma república, res pública, a coisa é pública. O patrimônio público, não se confunde com o patrimônio do governante. Não se confunde. Ora, se então é assim que funcionam as coisas, se o patrimônio público não se confunde com o patrimônio do governante, então o interesse público não é disponível ao gestor público. Então, quando a administração pública atua, ela atua visando o interesse da coletividade, tá? E aí a gente tem essas duas ideias. Indisponibilidade do interesse público, supremacia do interesse público. Vamos falar sobre a indisponibilidade do interesse público. Ora, quando o gestor público está atuando, quando a administração pública está atuando, ela está atuando com bens, com valores, com patrimônio que não são dela. Não são. Os valores que o gestor público atua no exercício da sua função não são coisas que são dele. Então, ele está atuando com o interesse público. E presta muita atenção, o interesse público não é disponível ao gestor público. Ora, se o interesse público não é disponível a ele, ele tem que se submeter a determinadas restrições. Exemplo, professor, concurso público, meu amigo. O gestor público no exercício da sua função, quando quiser contratar gente para trabalhar com ele, não pode contratar quem ele quiser, a família dele. Não, vai fazer concurso público, na ideia de garantir um sistema impessoal e, na medida do possível, democrático. Licitação. Todas essas ideias decorrem das restrições que a administração pública se submete por conta da indisponibilidade do interesse público. Se você abrir um negocinho aí se você abrir um restaurante aí, uma padaria, dentro do seu
aí na sua área, decidi abrir um restaurante aqui, Aí você quer contratar pessoas para trabalhar lá. Você vai fazer concurso público? Negativo. Você vai contratar quem você quiser. Mas na administração pública não funciona assim. Porque quando você está trabalhando dentro do seu restaurante, o interesse é privado seu. O gestor público, quando atua no exercício das funções, o interesse não é dele. O interesse é público. Então ele não pode contratar quem ele quiser. Ou seja, ele se submete às restrições que são fundamentadas dentro da indisponibilidade do interesse público. O primeiro a gente aprendeu, indisponibilidade do interesse público. O segundo, supremacia do interesse público sobre o privado. Quando a administração pública atua, ela atua visando atingir o interesse coletivo. Ela atua atingir o interesse público. Ora, se é assim, quando a administração pública atua, ela atua visando o interesse coletivo. E o interesse público está aqui. O interesse do particular está aqui. O interesse público se sobrepõe ao interesse particular. E a administração pública, quando atua, não atua visando o interesse coletivo? Se ela atua visando o interesse coletivo, ela atua pautada na supremacia do interesse público. E isso confere a ela prerrogativas. Ora, quando a administração pública atua visando o interesse coletivo, então ela possui prerrogativas. Ela pode restringir um direito individual seu em detrimento do interesse coletivo, dentro do âmbito do exercício do poder de polícia. Tá? A gente tem também, quando a administração pública celebra um contrato administrativo, aquele contrato possui cláusulas que exorbitam a normalidade dos contratos. São as chamadas cláusulas exorbitantes. Então, dentro do regime jurídico administrativo, eu tenho esses dois parâmetros: supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público sobre o interesse privado. Tá? Vem comigo. Então, olha aqui, o nosso esqueminha, que tá tudo que eu disse para vocês, ó. Supremacia do interesse público de um lado, supremacia do interesse público de outro. Indisponibilidade do interesse público, restrições. Supremacia do interesse público, prerrogativas. Esses dois pontos somados, ou seja, as restrições e prerrogativas que a administração pública possui, se fundamentam e se demonstram justamente no chamado regime jurídico administrativo, tá? Então vem comigo aqui. Se fundamentam dentro do regime jurídico administrativo. A ideia do regime jurídico administrativo vai ficar demonstrada dentro também dos princípios que são aplicáveis à sistemática da administração pública. Eu tenho alguns princípios que estão expressos na própria Constituição Federal, melhor dizendo, no caput do artigo 37 da Constituição Federal, e alguns outros princípios que são implícitos. Percebe o negócio aqui, meu amigo? Tanto os princípios expressos como os princípios implícitos são princípios constitucionais, tá? Os princípios implícitos também são constitucionais. Mas alguns princípios estão expressos lá no caput do artigo 37 e outros estão implícitos. Os princípios expressos no caput do artigo 37 é o famoso LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E os princípios implícitos tem pra caramba, tem pra tudo que é lado aí princípio implícito. A gente vai se pautar no quê? Naqueles que caem em prova de concurso, tá? Vem comigo então pro nosso materialzinho. Olha só, exemplo disso, os decretos na pandemia, perfeito. Ó, a Merodach, que é a nossa aluna, né? Ela deu um exemplo maravilhoso. Os decretos no período de pandemia, eles restringiam direito individual, certo? Direito fundamental. Você tem o seu direito de exercer atividade econômica, mas, em determinado momento, o poder público editou um decreto restringindo esse direito seu. Pessoal, ciclo do poder de polícia, normatizar. Ele restringiu o direito individual em detrimento do interesse da coletividade. E isso se fundamenta em qual princípio? Se fundamenta no princípio da supremacia do interesse público. Beleza? Maravilha. Então olha aqui, galera, os princípios expressos: legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O contraditório e ampla defesa também está expresso porque está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Os princípios implícitos, aquele que eu quero que você fique ligeiro: autotutela, continuidade, razoabilidade, proporcionalidade e proteção à confiança legítima. Beleza? Vamos junto? Pessoal, esses princípios, eu sei que vocês estão estudando eles faz tempo. Vocês já sabem essas ideias. Então, o que eu quero? Eu quis fundamentar muito bem a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Por quê? Porque são as ideias que fundamentam e alicerçam
todo o regime jurídico administrativo. E agora, os princípios, o que o professor fez? Separou questões para a gente resolver. Vamos juntos então? Vamos juntos agora. Olha só, primeira questãozinha que a gente tem aqui é uma questãozinha do STM do ano de 2018. Então ele fala o seguinte: a obrigação do agente público de fazer o que a lei permite corresponde ao princípio da eficiência, que é associado à administração pública. Galera, pessoal, vem aqui comigo. O negócio é o seguinte. Deixa eu só... Ah, tá. As outras questões estão aqui. Coisa linda. Beleza, fechou. Pensei que o professor não tinha colocado as outras questões. Então tá. Vamos repetir aqui a questão, ó. A obrigação do agente público de fazer somente o que a lei permite... Opa, caneta, vem comigo, caneta, aqui ó. A obrigação do agente público de fazer somente o que a lei permite corresponde ao princípio da eficiência, que é associado à administração pública. Não, galera. A ideia de que o agente público só pode fazer o que a lei permite se relaciona ao princípio da legalidade, tá? A ideia da legalidade é que a administração pública só pode andar onde a lei permite. É diferente a legalidade da administração pública da legalidade para o particular. Já deve ter ouvido falar disso aí. A legalidade para o particular está prevista para a gente, está prevista lá no artigo 5º da Constituição Federal. E ela diz que a gente pode fazer tudo que a lei não proíbe, que a gente não é obrigado a nada, a não ser que a lei obrigue. E a legalidade para a administração pública é diferenciada, porque a legalidade para a administração pública funciona quase que o inverso. A administração pública só anda onde a lei permite que ela ande. Tá? E quando a questão fala ó, a obrigação do agente público de fazer somente o que a lei permite, não é princípio da eficiência, é legalidade. A eficiência, galera, também está expressa no caput do artigo 37, e ponto sobre a eficiência que você tem que saber é que ela foi inserida posteriormente pela emenda constitucional 19 de 1998, que estabeleceu um momento de mudança de administração pública, de uma administração pública burocrática para uma administração pública gerencial, que queria focar não tão somente no processo, mas sim também nos resultados. E o princípio da eficiência transborda isso com muita clareza. A eficiência é a ideia de que a administração pública tem que fazer, mas tem que fazer gastando menos possível e trazendo mais resultados, possíveis. Beleza? Então, a questãozinha aqui tá errada, tá? Tá errada porque ela fala sobre o princípio da legalidade, não da eficiência. Olha outra questão. Pelo princípio da legalidade, aplicável no âmbito da administração pública, o administrador pode praticar todas as condutas que não estejam expressamente proibidas em lei. Pelo princípio da legalidade, a administração pode praticar todas as condutas. Não. O aplicável no âmbito da administração pública é que o administrador só pode fazer aquilo que a lei permite. Ele trouxe a legalidade aplicado ao particular aqui, né? Próxima questão. O princípio da legalidade se aplica apenas ao Poder Executivo Federal? Claro que não. O princípio da legalidade, galera, se aplica a toda a administração pública, todos os entes federados, União, Estado, Distrito Federal, municípios, no exercício da função, no exercício de qualquer dos poderes, Executivo, Legislativo, Judiciário, tá bom? Então, questãozinha tá incorreta, todas estão erradas, né? Princípio da legalidade, a gente resolveu essas questões aqui. Olha sobre o princípio da juridicidade, galera. O princípio da juridicidade, o David falou uma coisa bem interessante aqui, galera, né? A ideia do custo-benefício, né? A ideia do custo-benefício. Deixa eu ver aqui como é que eu tô. Ah, beleza. A ideia do custo-benefício, realmente a eficiência estabelece essa ideia, tá bom? Galera, princípio da juridicidade. O princípio da juridicidade é uma nova leitura da legalidade, certo? A legalidade é que a administração pública só pode atuar onde a lei permite que ela atue, certo? E o princípio da juridicidade, por sua vez, ele está ligado justamente à ideia de que é uma nova leitura da legalidade, porque a ideia de que a administração pública deve atuar dentro da lei, mas deve atuar também observando os princípios, observando o ordenamento jurídico, observando a interpretação das normas. Então, o princípio da juridicidade que é a leitura da legalidade, mas de que a atuação da administração pública não deve ser pautada tão somente na lei, e sim também nos princípios que fundamentam a atuação da função administrativa. Beleza? E essa questão do CESP foi bem interessante, porque a hora que ela falou, ó, o princípio da juridicidade, por constituir uma nova compreensão da legalidade, isso aqui é verdade.
acarretou o aumento do espaço da discricionariedade do administrador público. Mentira! Isso aqui está incorreto, galera. Por quê? Porque a partir do momento em que o administrador público tem que observar a lei, mas ele não pode observar só a lei, ele tem que observar também os princípios, ele tem que observar o ordenamento, ele tem que observar a hermenêutica, a interpretação. A discricionariedade dele diminuiu e não aumentou. Não aumentou. Se ele tinha uma liberdade de atuar até aqui, onde a lei fala, ora, agora ele tem que observar também os princípios. Então a discricionariedade dele diminuiu. Mais coisas devem ser levadas em consideração para a atuação do agente público. Discricionariedade foi reduzida aqui. Beleza? Alternativa errada. Questãozinha errada, né? Vem para a próxima questão. Vamos falar aqui do princípio da impessoalidade, galera. E dentro do princípio da impessoalidade, nós temos o quê? Nós temos justamente a ideia do princípio que mais cai. O princípio que mais cai em prova de concurso é o princípio da impessoalidade. E a impessoalidade é a atuação da administração pública, mas uma atuação que a administração pública, quando age, quando exerce a sua função, deve atuar visando o interesse coletivo. Ela não pode atuar visando beneficiar pessoas específicas ou mesmo prejudicar pessoas específicas. O que eu estou te falando não é que a atuação da administração pública eventualmente não prejudique ou não beneficie pessoas específicas. Isso pode acontecer. Mas o fundamento que motiva a prática do ato, mas o fundamento que motiva o poder público mexer, exercer sua função, não pode ser fundamentado para beneficiar pessoas específicas ou para prejudicar pessoas específicas, tá? Algumas coisas que decorrem diretamente do princípio da impessoalidade. Concurso público, licitação, precatório, vedação à promoção pessoal, vedação ao nepotismo. São todas coisas que decorrem da impessoalidade. Bora fazer questão? Agora, Mauro editou portaria disciplinando regras de remoção no serviço que beneficiaram diretamente amigos seus. A competência para a edição do referido ato normativo seria de Pedro, superior hierárquico de Marcos. Beleza. Ele não tinha competência, né? Os servidores que se sentiram prejudicados com o resultado do concurso de remoção apresentaram recurso em 15 dias após a data da publicação do resultado. Nessa situação, ao editar a referida portaria, Mauro violou o princípio da legalidade e impessoalidade. Galera, sim, né? Tanto a legalidade como a impessoalidade. Tranquilo aqui. Por quê? Porque ele atuou, ó, beleza, servidores se sentiram prejudicados, ó, ele editou portaria para beneficiar diretamente amigos seus. A atuação da administração pública não pode ser para prejudicar ou beneficiar pessoas específicas. Então, ele violou a impessoalidade, tá? Essa aqui tá correta. Próxima questão. No que concerne aos poderes, vamos ver o que a questão fala. A objetividade no atendimento do interesse público e a vedação à promoção pessoal de autoridades são exemplos da aplicação do princípio constitucional da impessoalidade. Correto, correto. Galera, teve gente que ficou em dúvida com essa questão aqui, tá? Porque ele falou, pessoal, professor, a objetividade do interesse público não tá ligada ao princípio da eficiência. Galera, objetividade do atendimento aqui não é que o atendimento é objetivo, é certeiro, não é isso. É que ele não é subjetivo. O atendimento não está sendo pautado em valores pessoais. Ele está sendo pautado, ele está sendo exercido com a técnica e com o profissionalismo necessário, de maneira impessoal. Por isso que ele é subjetivo. Beleza? Então, o atendimento objetivo e também a vedação à promoção pessoal são coisas que decorrem da impessoalidade, sim. Tá correta essa alternativa aqui. Beleza? Olha a próxima questão. Vamos lá para a próxima. Olha só. A publicidade é a condição de eficácia dos atos administrativos, pela qual pode caracterizar a prática do ato de improbidade administrativa, a desobediência ao dever de publicação dos atos oficiais. Pessoal, certo, né? Lembre disso aqui. Publicidade também é um dos princípios mais importantes da administração pública, porque demonstra a necessidade de transparência. E somente com publicidade e transparência existe a possibilidade de controle. Como eu disse para você, dentro do exercício da função, o gestor público, quando atua visando o interesse coletivo e atua com valores que não são dele. Princípio da indisponibilidade. Então ele tem o dever de dar publicidade dos atos que estão dentro do exercício da sua função administrativa, tá? E para quê? Para que possa haver controle, né? Para que haja publicidade e transparência, né?
E aí a gente tem que lembrar também que a publicidade é condição de eficácia. Não se esqueça disso. Isso aqui tá certinho, tá? Um dos princípios da administração pública brasileira, a publicidade destina-se a garantir a transparência dos atos do agente público. Também tá certinho essa questão, tranquilaço questões de publicidade, tá? Então, galera, como é que a gente está fazendo? Estamos fazendo questões relacionadas a princípios e aí a gente pontua uma ou outra coisa, beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui, a gente já finalizando essa ideia do regime jurídico. Vamos falar sobre o princípio da autotutela. Dentre os princípios implícitos, galera, o princípio da autotutela é aquele que é mais cobrado. O princípio da autotutela é o mais cobrado, tá? Dentro dos princípios implícitos, o autotutela é o mais cobrado. A autotutela é a capacidade da administração pública de olhar para ela mesma e ver se ela fez cagada. E aí ela pode anular os atos ilegais, revogar os atos inconvenientes e inoportunos, ou mesmo convalidar os atos que possuam vícios sanáveis, tá? E aí, isso tudo decorre da autotutela. Não se esqueça, tá? Que o princípio da autotutela, ele incide dentro do âmbito de atuação da mesma pessoa jurídica. Da mesma pessoa jurídica. Não vai existir autotutela entre pessoas jurídicas distintas, tá? Vamos fazer questão? Agora, ó. Em matéria de controle administrativo, os termos tutela e autotutela não se confundem. Verdade. A autotutela é o controle da mesma pessoa jurídica e a tutela é o controle que a administração pública direta eventualmente pode exercer sobre a indireta, tá? O primeiro refere-se ao controle que a administração direta exerce sobre a indireta. Então ele está falando da tutela. Verdade. Já a autotutela corresponde ao poder que a administração tem de rever seus próprios atos para revogá-los ou anulá-los. Pô, questão de 2021, Cefaz Ceará, e que você poderia pegar como teoria, tá? Conceituando a autotutela aqui de maneira bem legal. Olha a próxima questão. A autotutela é entendida como a possibilidade de a administração revogar os atos ilegais e anular os atos inconvenientes e inoportunos. Errado! Pessoal, extinção de atos administrativos, a gente estuda lá anulação, revogação, cassação, caducidade, né, derrubada. A gente estuda lá a teoria da extinção dos atos administrativos. Acontece que quando eles falam de princípio da autotutela, é comum que as questões tragam os conceitos de anulação e revogação. Então ele está falando de autotutela, mas ele fala de anulação e revogação também. Até porque a autotutela demonstra a capacidade da administração de rever os seus próprios atos, de exercer o controle sobre si, tá? E quando ela faz isso, ela pode anular os atos ilegais e revogar os atos inconvenientes e inoportunos. Mas é importante as nomenclaturas, é anular os atos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos. Se tiver trocado, vai estar errado. E é exatamente o que aconteceu na questão. Ela fala aqui sobre o princípio da autotutela, mas ela fala que vai revogar atos ilegais, isso aqui está incorreto. Não posso revogar um ato ilegal. Se o ato é ilegal, a extinção dele se dará por anulação, beleza? Da mesma coisa aqui, ele fala anular atos inconvenientes e inoportunos. Isso aqui também está incorreto, tá? Bora lá, bora para a próxima questão. O Instituto da Convalidação dos Atos Administrativos é consequência natural do princípio da autotutela. Isso aqui foi considerado como correto. A banca deu errado no começo, né? Brigaram e aí foi dado como correto também. Beleza? Coisa linda. Pessoal, princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Outro princípio muito importante. Quando a gente fala de razoabilidade e proporcionalidade, nós temos uma ideia de limitação do poder discricionário. A discricionariedade vem, por exemplo, na Lei 8.112 e fala que a suspensão pode ser aplicada pelo prazo de até 90 dias. Só que se na dosimetria da pena aquele agente público for desrazoável ou desproporcional, isso cabe inclusive anulação do ato pelo Poder Judiciário, né? Porque o ato é ilegítimo, afinal ele foi desrazoável e desproporcional. Então a razoabilidade e a proporcionalidade, ela se manifesta de maneira muito pertinente, de maneira importante, quando a gente fala do controle dos atos discricionários da administração pública, tá? Alguns doutrinadores fazem diferença entre razoabilidade e a proporcionalidade. Não falo para você não se preocupar com isso. Estude a razoabilidade e proporcionalidade em conjunto, não tem problema. Olha só essa primeira questão. O princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, embora não estejam previstos no texto constitucional, encontram aplicação em sede administrativa, especialmente no controle, é o que eu falei, de atos discricionários, que impliquem restrições a direitos dos administrados ou imposição de sanções administrativas. É isso. Opa, é isso mesmo. Essa questão está correta.
Olha essa questãozinha, outra questãozinha, também vai falar sobre razoabilidade e proporcionalidade. Alternativa A. A razoabilidade e a proporcionalidade se evidencia nos limites do que pode ou não pode ser aceitável e sua inobservância resulta vício do ato administrativo. Galera, exatamente isso, cara, tá? Isso tá correto, tá? Por quê? Porque quando a gente fala que um ato ele foi desrazoável ou desproporcional, existe possibilidade, inclusive, de atuação do Poder Judiciário para anular aquele ato. Porque aquele ato desrazoável ou desproporcional possui um vício, ele é ilegítimo. Então, quando o Poder Judiciário anula um ato administrativo com o fundamento de que ele não é razoável, que ele não é proporcional, não existe invasão de competência do Poder Judiciário no Poder Executivo, não. Por quê? Porque a atuação do Poder Judiciário, ela é pautada, ela é legítima. Afinal, aquele ato, ele sim é ilegítimo, ele é ilegal, porque ele não obedeceu à razoabilidade e à proporcionalidade, tá bom? Beleza. Vem seguindo aqui para a gente finalizar o princípio da proteção à confiança legítima. O princípio da proteção à confiança vem sendo cobrado em prova de concurso e precisa ser entendido pode ser entendido, melhor dizendo, como a segurança jurídica no sentido subjetivo. O princípio da proteção à confiança legítima leva em consideração a boa-fé que o cidadão possui de que os atos da administração pública, eles estão dentro da lei e que eles serão mantidos e respeitados tanto pela administração pública como por terceiros, tá? Então essa é a ideia do princípio da proteção à confiança legítima. Vou fazer questão. Ok. Dado o princípio da confiança, caso verificada legítima expectativa do administrado, pode haver a manutenção de atos administrativos antijurídicos, galera. E deixa eu te falar, ó, questão de 2021. Questão correta. A ideia da proteção à confiança legítima é a ideia de que o cidadão, melhor dizendo, o particular, possui crença, boa-fé de que os atos da administração pública serão mantidos e respeitados e que eles estão dentro da lei. Isso possibilita, e aqui a gente está falando de jurisprudência do STJ, inclusive que os atos sejam mantidos, ainda que antijurídicos. Questãozinha correta essa aqui. Olha a próxima questão. Embora sem previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da proteção da confiança relaciona-se à crença do administrado de que os atos administrativos serão lícitos e, portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. É o conceito que a gente trouxe, que não é surpresa esse conceito estar aqui na sua prova como eu trouxe, porque esse conceito é da doutrina e as bancas vão pegar de lá, é claro. Olha a próxima questão. A proteção da confiança, desdobramento do princípio da segurança jurídica, isso é certo falar, porque a proteção da confiança pode ser verificada como o princípio da proteção à confiança pode ser verificado como o princípio da segurança, no sentido subjetivo, sem problema. Impede a administração de adotar posturas manifestamente contraditórias, ou seja, externando posicionamento em determinado sentido para em seguida ignorá-los, frustrando a expectativa do cidadão de boa fé. Tá tranquilo, é exatamente isso. Beleza? Pessoal, vamos falar de organização administrativa aqui no nosso último ponto, tá? Deixa eu ver aí como é que vocês estão. Manda um ok aí pra gente poder dar continuidade aí, galera. Vamos lá. Obrigado, professor. Sociólogo Roberto Carlos Justo. Um abraço, meu amigo. Maravilha, coisa linda. Olha só quem que tá aí acompanhando a gente. Maria, Rosiane, Tiago, Sérgio, Érica, Merodak tá com a gente ainda aí, manda um ok. Tiago, Luana, Bruno. Vamos lá, galera. Ruth, como é que vocês estão? Manda todo mundo um ok aí, pra gente dar continuidade aqui. Vamos falar de organização administrativa antes do nosso intervalo, tá? Beleza, Thiago. Vamos nessa então, galera. Organização administrativa. Beleza, a gente conseguiu resolver questões, né, galera? Dessa parte aí do regime jurídico administrativo. Fechado, vamos lá. Organização administrativa também é um dos pontos mais importantes aí dentro do direito administrativo, como eu disse, ao lado de regime jurídico administrativo, absolutamente pertinente, tá? E a gente consegue falar um pouquinho, resolver algumas questões sobre esse tema. Olha só. Bom, olha aqui, aqui eu tenho o organograma inteiro da organização administrativa, mas a gente precisa compreender essa organização como o estudo
das possibilidades e das impossibilidades que a administração tem para se organizar, para exercer as suas funções e para buscar as finalidades que lhes são próprias, atribuídas pela Constituição Federal, tá? Aí eu quero que você lembre, por quê? Porque as nomenclaturas nessa matéria são importantes, os nomezinhos. Então a banca gosta de trazer um conceito que é de descentralização e falar que é desconcentração. Ela traz um conceito de descentralização administrativa e fala que é descentralização política. O cara quer te enganar. A gente tem que ficar esperto nessas nomenclaturas quando a gente fala desse conteúdo, tá? Galera, tudo nasce da Constituição Federal. As atribuições dos entes federados nascem da Constituição Federal. É a própria Constituição Federal que faz a repartição de competência entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, tá? Então a Constituição Federal vai falar, olha, União, isso aqui é competência sua. Estado, isso aqui é competência de vocês. Olha, isso aqui é competência concorrente entre a União, os estados e o Distrito Federal. Olha, isso aqui é competência comum entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Você estuda isso dentro do direito constitucional, em repartição de competências, mais especificamente organização político-administrativa. O que eu quero que você saiba aqui dentro do âmbito do direito administrativo é que quando a Constituição Federal atribui competências que lhes são próprias a cada ente, aconteceu a chamada descentralização política. Quando a Constituição Federal trouxe competência para essa galera, aconteceu a descentralização política, tá? Então a Constituição estabelece competência para os entes federados, tá? E estabeleceu com base no critério da predominância do interesse, né? Estabeleceu aí as competências para cada ente federado. Você tem que saber isso para não confundir descentralização política com descentralização administrativa. E as bancas, por vezes, vêm querer te enganar aqui com esse negocinho, tá bom? Quando esses entes federados possuem essas atribuições que decorrem da Constituição Federal, eles podem executar diretamente ou podem também executar passando para outra pessoa jurídica. Quando ele passa para outra pessoa, acontece a chamada descentralização. Uma questão do CESP foi bem legal, cara, falando da descentralização, da seguinte maneira, que a descentralização, que o traço marcante da descentralização é justamente a ruptura do vínculo hierárquico. E está correto isso. São duas possibilidades que a administração pública tem de executar suas atividades. Ela pode executar diretamente, ela pode transferir para outra pessoa jurídica. Quando ela executa diretamente, é a administração direta que executa. Quando ela executa para outra pessoa jurídica, vai acontecer a chamada descentralização administrativa. E a descentralização administrativa pode ser feita para particulares ou também para as entidades da administração indireta, tá? Maravilha? Então, esses pontos são importantes para particulares ou para as entidades da administração indireta, tá? Pessoal, um ponto importantíssimo em relação a isso. Tem que saber os nomes das descentralizações. Como assim, professor? Vem comigo aqui. Quando a descentralização, olha aqui, é para os particulares, essa descentralização é chamada de descentralização por delegação ou também descentralização por colaboração. Quando a descentralização é para as entidades da administração indireta, essa descentralização é chamada de descentralização por outorga ou descentralização por serviço. E essas descentralizações possuem consequências. Como assim, professor? A descentralização para particulares acontece por meio de contrato ou ato. A descentralização para as entidades da administração indireta acontece por meio de lei. A descentralização para particulares transfere tão somente a execução do serviço. Portanto, a titularidade é mantida dentro do ente federado. A descentralização para a entidade da administração indireta transfere-se a execução e também a titularidade. E aí você tem que saber também os nomes disso. É claro que o professor esquematizou para vocês. Olha só, já esquematizei aqui. Dá uma olhada aqui, galera. Quando a descentralização é para particulares, tá? Qual que é o nome da descentralização? Descentralização por delegação ou colaboração. Quando a descentralização é para as entidades da administração indireta, qual que é o nome? Descentralização por outorga ou serviço. Quando a descentralização é para particulares, a descentralização é feita por meio de quê? Por meio de contrato ou ato. Quando a descentralização é para as entidades da administração indireta, o que eu transfiro? Transfiro a execução do serviço. Quando a descentralização é para as entidades da administração indireta, é feita por meio de quê? Por meio de lei. Quando a descentralização é para as entidades da administração indireta, o que eu transfiro? Transfiro a execução e transfiro a titularidade, tá? Então,
essas nomenclaturas, elas precisam ser observadas. Dá uma olhada nessa questão, como a gente precisa estar atento a isso. Olha só, vem comigo. A descentralização de serviços da administração pública pode ocorrer por outorga ou delegação, por outorga para a entidade da administração indireta, por delegação para particulares. Assinale a alternativa que apresenta algumas características da descentralização por outorga. A descentralização por outorga é aquela feita para as entidades da administração indireta. Beleza. Alternativa A. Transferência por contrato ou ato unilateral do Estado. Não. Se a descentralização é por outorga, vem comigo, a descentralização é para as entidades da administração indireta. Se a descentralização é por outorga, portanto, para as entidades da administração indireta, ela não é feita por meio de contrato. Ela é feita por meio de lei. Por meio de lei, beleza? Então, a alternativa A, a gente já sabe que está incorreta, né? Alternativa B. A descentralização por outorga é a transferência de uma entidade criada pelo Estado. Verdade, porque as entidades da administração indireta são criadas. É transferida por lei, maravilha, isso aqui está certo. E só por lei pode ser retirado ou modificado, maravilha. E traz uma presunção de definitividade, logo por tempo indeterminado. A alternativa B é a alternativa correta, tá? Galera, vem aqui comigo. Quando eu falo, então, dessas entidades da administração, ou do nome das descentralizações, é bem importante, porque isso já era cobrado e vem sendo cobrado aqui mais recentemente, e geralmente a galera, sabe, dentro do âmbito de estudo de todo o direito administrativo, o cara começa a estudar organização, princípios, poderes, licitação, improbidade, e aí muitas vezes ele não repassa por esse tipo de nomenclatura, e acaba errando questões que são fáceis, tá? Vamos revisar isso comigo? Agora, vem comigo aqui só para a gente revisar essa ideia. Eu estou falando dos nomes das descentralizações. Vem comigo. Quando a descentralização é para particular, qual que é o nome? Descentralização por delegação ou colaboração. Quando a descentralização é para as entidades da administração indireta, qual que é o nome? Descentralização por outorga ou serviço. Fechou. Quando a descentralização é para particular, como que é feita essa descentralização? Descentralização é feita por contrato ou ato. Quando a descentralização é para as entidades da administração indireta, como que é feito? É feito por meio de lei. Quando a descentralização é para particulares, eu transfiro o quê? Transfiro só a execução do serviço. A administração continua com a titularidade. Quando eu transfiro para a entidade da administração indireta, eu transfiro o quê? A execução e também a titularidade. Beleza? Tranquilo. Vamos seguir. Vamos falar sobre criação das entidades da administração indireta, tá? A gente vai criar entidades da administração indireta como? Né? Você está lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, tá? O artigo 37 fala que a lei específica cria a autarquia e fundação pública de direito público e a lei específica autoriza a criação de fundação pública de direito privado, empresa pública e sociedade de economia mista. Então, as primeiras questões falavam disso. Agora as questões querem mais. Elas querem saber se você sabe a diferença entre quando uma lei cria ou quando uma lei autoriza a criação. Quando uma lei cria, meu amigo, a publicação da lei é suficiente para a existência efetiva daquela entidade. Agora, quando uma lei autoriza a criação, além da lei autorizativa devidamente publicada, eu preciso de outros atos da área privada para a efetiva existência dela, como, por exemplo, inscrição dos atos constitutivos no respectivo registro. Então, agora você tem que saber quando a lei cria, quando a lei autoriza a criação e o que significa cada uma dessas coisas. Vem comigo. Olha só. Quando a lei específica cria, quem? Estou te perguntando. Cria a autarquia e fundação pública de direito público. A lei e o que isso significa? Não se esqueça. Significa que a lei é suficiente para a existência daquela entidade. E quando a lei específica autoriza a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública de direito privado. E o que isso significa? Significa que a efetiva existência daquela entidade depende da inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, nos moldes lá do direito civil, tá, meu amigo? Então, olha aqui o artigo 37, inciso 19, questãozinha para a gente fixar essa ideia. A criação de empresa pública é um exemplo de descentralização de poder por meio de atos de direito privado, ainda que a instituição da empresa dependa de autorização legislativa. Galera, olha essa questãozinha. Olha como que é importante você saber, além de quando a lei cria ou autoriza a criação, qual que é a diferença entre essas duas coisas.
Alternativa correta, cara. Olha só, a criação de empresa pública é um exemplo de descentralização de poder realizado por meio de atos de direito privado, verdade. Porque para a efetiva existência de uma empresa pública, ou de uma sociedade de economia mista, ou de uma fundação pública de direito privado, eu preciso da inscrição do ato constitutivo no respectivo registro nos moldes do direito civil. Então eu preciso de uma lei autorizativa. Mas para a existência efetiva, preciso de atos da área privada. Essa questãozinha tá muito bonita, tá? Quase choro. Ainda que a instituição de empresa pública dependa de autorização legislativa. Coisa linda essa questão, correto. A criação de fundação pública de direito público ocorre por meio de lei, não sendo necessária a inscrição do ato constitutivo nos respectivos registros, tá certo? E aqui é a importância de você estabelecer a diferenciação entre a criação de de fundação pública de direito público e fundação pública de direito privado. A fundação pública de direito público é criada por lei e a fundação pública de direito privado tem a sua criação autorizada por lei. Beleza? Maravilha! Pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre as estatais, tá? Quero falar um pouquinho sobre as estatais. Ana Paula Oda, um abraço, ó. Ana Paula acompanhando a gente aí. Um abração aí para todos vocês de São Paulo. Um abração mesmo, saudade de todos. Elaine Gomes, essa live ficará disponível depois? Bom, o Foco já acabou de responder aí, né? Será disponibilizada na plataforma para os assinantes. Beleza, fechou. Pessoal, sobre as estatais, quem são as estatais, né? Empresa pública e sociedade de economia mista. Quando a gente fala de prova de concurso, sobre as estatais, você tem que saber, principalmente, quais são as coisas comuns e o que distingue um da outra. Primeiro eu vou falar entre as coisas comuns, tá? Pessoal, a grande pegada das estatais, tanto empresa pública como sociedade de economia mista, está dentro da ideia de que o poder público, somente por meio dessas entidades, pode explorar a atividade econômica. Mas vai poder explorar a atividade econômica, claro, sempre nos limites previstos na Constituição Federal e no Estatuto, na Lei 3.303, tá? Então, tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista possui personalidade jurídica de direito privado, mesmo que faça parte das entidades da administração indireta. Por quê, professor? Porque como é o poder público, por vezes, exercendo atividade econômica, se aquela empresa pública exerce atividade econômica com as prerrogativas de direito público, acabou todo o mercado daquela área. Ah, tem o Banco do Brasil, tem a Caixa Econômica Federal. Se o Banco do Brasil tivesse, por exemplo, a imunidade tributária que é própria das pessoas jurídicas de direito público, ele ia praticar taxas que seriam impossível os demais bancos acompanharem, tá? Então essa é a ideia. Quando o poder público entra dentro da iniciativa privada, explorando a atividade econômica, ele tem que jogar o jogo da iniciativa privada para não fazer uma cagada tremenda por lá. Então tem que ser pessoa jurídica de direito privado, tá bom? Então vem comigo, olha só. Estatais, empresa pública e sociedade de economia mista. Quais são os elementos comuns a eles? Tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista tem a sua criação dependente de lei. Tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista tem personalidade jurídica de direito privado. Tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista, seus empregados são empregados públicos. Tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista sujeita-se ao controle estatal, ao controle finalístico, ao controle legal. Tem um regime jurídico misto. Por quê? Porque, embora seja pessoa jurídica de direito privado, não se aplica todo o regime privado à empresa pública e sociedade de economia mista. Afinal, o Banco do Brasil, por exemplo, ele não tem que fazer concurso público? Tem. Mas os aprovados vão ser seletistas, então eu tenho um regime misto aqui nessas estatais, tá? Olha aqui as questõezinhas. A empresa pública difere da sociedade de economia mista no que se refere à personalidade jurídica. Mentira! Não difere. Tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista possui personalidade jurídica de direito privado. Conversa fiada. Olha a outra questão. Por ser dotada de personalidade jurídica de direito público e integrar a administração indireta, a empresa pública não pode explorar a atividade econômica errado em gênero, número e grau. Tanto a empresa pública, primeiro, que ela possui personalidade jurídica de direito privado, realmente faz parte da administração indireta, mas ela pode explorar a atividade econômica nos termos previstos na Constituição Federal. Olha a próxima questão, mas está incorreta essa alternativa, tá? Próxima questão. A sociedade de economia mista sujeita-se ao regime trabalhista próprio das empresas privadas. Aqui sim, isso aqui está certo. Por quê? Porque os contratados pelo Banco do Brasil, ou do Banco do Brasil, por exemplo, que é uma sociedade de economia mista, são seletistas, né? E aí, galera, vou finalizar aqui esse nosso primeiro tempo para na próxima aula a gente discutir
as distinções entre empresa pública e sociedade de economia mista. A gente já sabe o que elas são iguais. Por exemplo, nós temos uma empresa pública e sociedade de economia mista que é igual no que tange à criação, no que tange ao regime de trabalho, no que tange à personalidade jurídica. Mas o que é distinto? O que é distinto entre uma coisa e outra, tá? Então a gente vai falar da constituição do capital da empresa pública da sociedade de economia mista, da forma societária empresa pública da sociedade de economia mista, deslocamento de competência. E depois do intervalo, além da gente falar disso aqui, a gente vai falar de atos administrativos e a gente vai falar de poderes administrativos. Todos assuntos absolutamente importantes. Então eu te aguardo, a gente vai fazer um intervalozinho aí de 20 minutos, tá? 30 minutinhos e 30 minutinhos. A gente vai voltar às 11 horas, tá? Para ir até às 12, portanto. Fechado? Tranquilo? Aguardo vocês no retorno. Toma uma água, toma um café, joga uma água na cara e vem com tudo pra gente terminar essa primeira parte da imersão. Porque o professor Franco, ele já tá ali, ó, doido esperando vocês para a parte da tarde. Vamos arrebentar com essa primeira parte. Então joga água ali, dá uma respirada, toma um cafezinho, bota o café para dentro e volta às 11 horas para a gente finalizar com muita alegria essa primeira parte. É uma honra, é uma felicidade muito grande estar podendo falar com vocês aqui de Direito Administrativo no canal do Focus Concursos, tá? Te aguardo então daqui 30 minutinhos, às 11 horas.